segue a correção do exercício de matemática. O primeiro exercício foi essas figuras aqui, que a gente vai colocar em outra parte para vocês visualizarem melhor. Então, essa primeira figura aí, para vocês visualizarem melhor, é um cubo do lado 4. Então, vamos lá para as fórmulas. Eu pedi para vocês fazerem um mapa mental. Aqui tem um mapa mental de um colega de vocês, onde a gente viu 7 sólidos. E eu pedi para vocês anotarem a fórmula da área e a fórmula do volume. Esse sólido da gente é o cubo. Então, as fórmulas que a gente vai usar para calcular é 6a ao quadrado e 3 ao cubo. Então, vamos ver como é que vai ficar o cálculo dessa figura. Então, a gente tem um cubo de lado 4. E vamos calcular a área. A fórmula da área é 6a ao quadrado. Então, o cubo ele tem lado 4. Então, esse a significa lado. A gente vai ser substituído por 4. Então, vai ficar assim. 6 vezes 4 ao quadrado. Esse 4 ao quadrado significa que é 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Então, 16 vezes 6 16 vezes 6 vai dar 96. Então, a área vai ser 96 centímetros quadrados. Eu estou falando da planificação do cubo, né? Que é esse espaço aqui. Ou seja, basicamente está aqui. Esses 6 espaços. O volume dessa figura aqui é A ao cubo. Então, o volume dessa figura basicamente seria 4 ao cubo. Esse 4 ao cubo é 4 vezes, seria 3 vezes o número 4. Multiplicar aí 3 vezes 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Então, encontramos, certo, a área dessa figura e encontramos o volume dessa figura também. Então, vamos passar para a próxima figura. A próxima figura é essa figura aqui, que é um bloco retangular, e a gente vai ver o mapa mental e vai nos ajudar, ou um prisma retangular, certo? Nos ajudar a memorizar as fórmulas. Então, a fórmula está lá em cima, ó, prisma, o bloco retangular, a fórmula é 2AB, AC, BC, e a fórmula do volume é A vezes B vezes C. Então, essas informações são bem importantes. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou anotar aqui a fórmula do bloco retangular: 2AB, AC, BC, e a fórmula do volume do bloco retangular, que ele pede as duas informações na mesma questão. Vamos lá para o bloco retangular para a gente ver as dimensões. Ó, 10, 8 e 20. Eu vou chamar de A vai ser 10, B vai ser 8 e C vai ser 20. Eu vou anotar essas informações aqui porque vai ser bem interessante. A10, B8, C20. Vamos substituir na fórmula. Vamos mudar a cor da caneta aqui para diferenciar. Então vai ficar assim:
Não mudou foi nada, deixa eu mudar. Vermelho, isso. O 2 da fórmula, repete, a parênteses, ó. Esse AB é A vezes B, na verdade. A vezes B. Então vai ficar 10 vezes 8. Mais AC, que é A vezes C. 10 vezes 20. E esse BC é 8 vezes 20. Vocês estão percebendo que cada letra aparece duas vezes. Então, cada valor tem que ser duas vezes aqui. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que resolver as multiplicações dentro do parênteses. Tenho 3 multiplicações aqui. Então, vai ficar 80. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 20, 200. 8 vezes 20, 160. Que 2 vezes 8 dá 16, então 160. Agora eu vou ter que somar o que tem dentro do parênteses. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Então vai ficar 360 com 80, 440. Então somei todos os valores aqui dentro do parênteses, deu 440, e no final vou multiplicar por 2, que é esse 2 da frente. Então a área vai ser 2 vezes 440, então a área vai ser 880 centímetros quadrados. Calculei a minha área. Eu costumo chamar A de um valor, B outro valor, para ficar mais fácil quando for substituir na fórmula, para você não substituir várias vezes, certo? Lembrando que a fórmula ele pede duas vezes o A aparece duas vezes, o B aparece duas e o C aparece também duas. Vou calcular o volume com as mesmas informações. O volume é a parte de dentro, então o volume vai ser 10 vezes 8 vezes 20. 8 vezes 10 dá 80 vezes 20. 2 vezes 8 dá 16. Aí eu vou contar a quantidade de zeros que tem. Cada um tem um zero, então eu vou acrescentar 2 zeros no final. Então a resposta vai ser do volume 1.600 centímetros cúbicos. Aqui vai ser cúbicos porque na verdade eu tenho 3 informações: altura, largura e comprimento. Vamos para a próxima figura. A próxima figura a gente tem um cilindro, que é um corpo redondo. Vamos lá para as fórmulas do cilindro. Tenho aqui novamente um mapa mental. E o cilindro, a gente tem aqui no recanto a gente tem um cilindro. Olha como ficou legal de entender a fórmula da área do cilindro e do volume do cilindro. Então 2πr, r mais a altura mais r, e πr ao quadrado vezes a altura. Então vamos anotar essas informações, que é muito importante. Então a fórmula da área do cilindro: 2πr, parênteses, altura, que é o h, mais o r, essa é a fórmula da área total do cilindro, e a fórmula do volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura. Então vamos voltar lá para ver as informações que a gente tem na figura. Ela tem um raio, esse 2 aqui é o raio, e ela tem a altura de 10. Então vamos anotar as informações que a gente tem. O raio é 2, que é o R, 2 metros, e a altura é 10, que é o H. Então vamos substituir. Onde tiver R, bota 2. Onde tiver H, bota 10. Vai ficar assim: 2π, 2, dentro do parênteses, 2 mais 10. Ou 10 mais 2, que é a mesma coisa. Então vou somar dentro do parênteses.
Eu aqui nessa primeira parte aqui eu tenho uma multiplicação 2 vezes 2 π, então vai ficar 4π. E dentro do parênteses vai ficar 12. Aí ficou mais multiplicações. 4 vezes 12 dá 48π. Professor, o que eu faço com esse π no final? Você multiplica. Esse π, na verdade, ele vale 3,14. Então, tu vai substituir. Vai ficar 48 vezes 3,14. Então, 48 vezes 3,14 vai dar 150,72 centímetros quadrados. No caso, metros quadrados, que a questão está colocando informações em metros. Vamos agora calcular o volume da mesma figura. Ó, a gente tem essa mesma figura aqui. Vou calcular o volume, que é a parte de dentro. Quanto de líquido cabe aqui dentro? Essa informação é o volume. Então, vou pegar a mesma informação, o volume. Aí eu tenho a base, que é o πr ao quadrado, é a base, que é um círculo. O raio do círculo é 2 e a altura é 10. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes 10. Esse 2 ao quadrado é uma potência. Primeiro tem que resolver ele. 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar π 4 vezes 10. Multiplica todo mundo, vai ficar 40π. E no final, feita a questão anterior da área, que a gente no final substituiu o π, vai substituir o π por 3,14. Então, 40 vezes 3,14. Vamos ver quanto é que vai dar. Vai dar 125,60 metros cúbicos. Então, essa daqui é a resposta da área. E essa daqui é a resposta do volume. Caso vocês não tenham entendido, tentem voltar ao vídeo e assistir novamente, ou se não, me pergunta pelo zap. Vamos para a próxima figura. A próxima figura, gente, é um cone. Então, vamos lá para a fórmula do cone. O cone está aqui embaixo. Cone. Tem a área total e tem a fórmula do volume do cone. Então, vamos anotar essas informações que é bem interessante. O cone lá, mais ou menos essa figura aqui. Vamos montar as informações do cone. 6 e 8. A altura aqui no meio ele é 8. E aqui a gente tem 6, que é o raio. A fórmula da área do cone ela é πr aí seria R mais G. Esse G aqui significa a geratriz. O que é a geratriz? Seria essa medida aqui, ó, da lateral do cone. Essa medida aqui é a geratriz, só que essa informação a gente não tem. Como é que a gente calcula a geratriz? Ó, a geratriz ela é resultado de uma relação pitagórica. Ela é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. A geratriz seria essa linha aqui do meu cone. Então vamos encontrar ela antes de tudo, porque se eu não encontrar a geratriz, eu não vou conseguir calcular a área do cone. Então vamos substituir. O G eu não sei, repete o G. Então a altura vai ser 8 ao quadrado,
e o raio vai ser 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Vai ficar assim. G ao quadrado igual a 64 mais 36. Esse mais aqui significa que a gente vai ter que somar esses dois. Vai ficar assim. 100. Esse ao quadrado, esse G ele tem que ficar sem esse 2 em cima. Então, quando esse 2 passa para o lado de lá, vira uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, descobri que a geratriz é 10. Depois disso, isso daí é o teorema de Pitágoras que a gente acabou de fazer. A gente vai substituir na fórmula. Ó, vai ficar assim. Π, aí o R é 6, que é o raio. E aqui a altura é 8. Então, vai ficar assim, ó. R, que é 6, mais a geratriz, que é 10. Soma a primeira. Fica assim. 6π, 16. Vou ter que multiplicar todo mundo agora. Multiplicar todo mundo. 16 vezes 6 vai dar 96π. E no final de tudo tem esse π de novo. Então é só substituir por 3,14. Esse valor é igual para toda questão que tiver esse símbolo de π. Então vai ficar 96 vezes 3,14. Então a resposta da área aqui é 301,44 centímetros quadrados. Porém, vocês estão percebendo que eu só pude calcular quando eu encontrei a geratriz. Então você primeiro tem que utilizar essa informação, a menos que a questão que ele já diga, ó, a geratriz é 10, aí você não precisa calcular. Mas se ele não der a geratriz, você tem que calcular a geratriz, que é utilizando essa relação pitagórica. O volume, gente, é a área da base, que é πr ao quadrado, que é um círculo, a base é um círculo, vezes a altura, dividido por 3. Esse é o volume do cone. Então, o R eu sei que é 6, que é o raio, e a altura é 8. Então, a gente não precisa da geratriz para calcular o volume. Então, vamos substituir. Π, 6 ao quadrado, vezes 8, dividido por 3. Esse 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Então, 36 π, 8, dividido por 3. Professor, se eu quiser dividir 36 por 3, que é mais fácil para eu dividir, eu posso? Pode. Vai dar 12. Mas se tu quiser fazer 36 vezes 8 e depois dividir por 3, dá a mesma coisa. Então, vamos fazer isso. Ó, 36 vezes 8 dá 288 π dividido por 3. Então, vamos dividir por 3. Vai dar 96 π. No final, você substitui esse π por 3,14. 96 vezes 3,14 vai dar 301,44. Só que aqui vai ser centímetros cúbicos e não quadrados. Deu o mesmo valor, mas não significa que toda vez vai dar o mesmo valor, não. Foi apenas uma coincidência. Então, tentem fazer, tentem responder aí no caderno de vocês. Vamos para a próxima figura. A próxima figura que a gente vai fazer é o prisma triangular, que é essa figura aqui. Ele tem a altura 5 e ele tem um triângulo de base 4. Então vamos olhar no meu mapa mental. Ele está aqui no recantinho, ó. Então vamos anotar as fórmulas dele. Ó,
área dele é a área da base mais a área lateral. E o volume dele, como é que calcula? É a área da base vezes a altura. Então vamos olhar para a figura novamente. E a gente percebe que eu tenho aí, essa figura ela é composta de dois triângulos e 3 retângulos. Então vamos imaginar essa figura aqui. Vou desenhar ela aqui para vocês verem, para ficar melhor. Embaixo o triângulo é 4 centímetros e a altura é 5 centímetros. Esse H aqui é a altura dele. Então vamos lá. Área da base. A base, essa parte de baixo aqui, é um triângulo equilátero. Como é que calcula a área de um triângulo equilátero? Vai ser L ao quadrado L raiz de 3 sobre 2. Ou A raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa, certo? Então o lado aqui é 4, ó, 4 no lugar do L, porque o lado do triângulo é 4, 4 raiz de 3 sobre 2. Então o 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Então a gente acabou de calcular a área dessa parte aqui, dessa figura aqui. Se a gente ver aqui no mapa mental, só que a gente não só tem um triângulo, tem 2 triângulos. Só tem essa parte de cima aqui também. Então você tem que multiplicar por 2. Então a área lateral, que a gente está calculando a área lateral, vai ser 4 raiz de 3. Então esse valor aqui é 4 raiz de 3. Vamos encontrar agora essa área aqui. Ó. Calculei a base, calcular a área lateral. A área lateral, gente, só para a gente imaginar, a gente tem um retângulo que embaixo é 4 e de lado que a altura é 5. O retângulo é só multiplicar a área do retângulo, ó, é 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Só que ele não tem um lado só, gente. Ele tem 3 lados. Então tem que multiplicar por 3. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então a minha área total dessa figura vai ser a soma da minha área da base, que a gente calculou, 4 raiz de 3, mais a minha área lateral, 60. Então essa vai ser a nossa resposta. Professor, eu posso somar um número que tem raiz com um número que não tem raiz? Pode não, certo? Então o nosso cálculo ele acaba aqui, porque eu só poderia somar se os dois tivessem raiz de 3. Como não tem, a gente termina aqui. Centímetros quadrados. Vamos calcular agora o volume, gente. Então, essa daqui é a fórmula da área do triângulo equilátero, certo? Só para constar que aqui é um triângulo de lado 4. Então, a gente utiliza o SL é o 4, substituir, resolvi. Multipliquei por 2 porque ele tem 2 triângulos. Aí a área da base deu esse daqui. Tem 2 bases. E a lateral deu 60. Então, a resposta é essa daqui. O volume. Área da base, que a gente já calculou. A área da base deu 4 raiz de 3. Vezes a altura, que é 5. Essa informação está aqui. Ó. Fácil de ver. Então, vai ficar basicamente assim, gente.
Então 4 raiz de 3 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Então a resposta do volume é 20 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então esse foi o cálculo do volume desse prisma aqui. Vamos para mais uma figura. A próxima figura que a gente vai calcular é a esfera. Essa esfera tem raio 6. Então vamos lá para o mapa mental. As fórmulas da esfera são essas daqui, ó. 4πr ao quadrado e 4/3 πr ao cubo. Então vamos lá para o quadro. Vou desenhar a esfera. Ela tem raio 6. A área da esfera vai ser com essa forma, 4πr ao quadrado. Então é fácil de calcular a área da esfera, é mais simples. Onde o r vai ser 6 ao quadrado. 6 ao quadrado eu sei que é 36. Vai ficar 4π36. Multiplica todo mundo. Vai ficar 36 vezes 4 da fórmula. 144π. E esse π a gente está careca de saber que vale 3,14. Então 144 vezes 3,14. Então a área vai ser 452 centímetros e 452,16 centímetros quadrados. Vou calcular o volume dessa mesma figura. 4πr ao cubo dividido por 3. Essa é a fórmula do volume. Vou mudar até a cor da caneta. Então a fórmula do volume vai ser 4π 6 ao cubo, que o raio é 6, dividido por 3. Esse 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 6 novamente dá 216. Então vai ficar 4π 216 dividido por 3. Multiplica todo mundo de cima. 216 vezes 4 vai dar 864π dividido por 3. Vamos ver quanto é que dá dividido por 3. O volume vai dar 288π depois que eu divido por 3. Esse π no final a gente substitui. 288 vezes 3,14. Então vai dar 904,32 centímetros cúbicos. Vamos para a última figura, que é a pirâmide. A última figura que a gente vai trabalhar hoje nessa atividade aqui de correção é a pirâmide. Se vocês observam aí que na pirâmide, vamos ver, ela tem um G e ela tem um M. Esse M é do centro até a extremidade e o lado da pirâmide é 18. Então vamos olhar as fórmulas da pirâmide. É a área da base mais a área lateral, e o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Está aqui embaixo na minha esquerda. Então vamos lá. Então a área da pirâmide a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Vamos desenhar a pirâmide. Temos essa medida aqui. Temos a altura da pirâmide, que na questão a altura é 12. Só que eu preciso encontrar esse G aqui,
Vocês percebem que esse G aqui ele forma um triângulo retângulo. Aqui dentro, no centro da pirâmide, forma um triângulo retângulo. Esse G aí é a altura da pirâmide, que é chamado de apótema. Então, na altura da pirâmide, deixa eu apagar esse desenho que não ficou legal não. Então, lá dentro da pirâmide tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Aqui no meio é 12. Aqui embaixo, vocês estão vendo na figura do desenho aí, é 18. Só que eu não vou botar 18, porque 18 é o lado todo. Ele tá do centro para a extremidade. Então esse M aqui vale 9. 9. E a gente vai encontrar a apótema. O que é a apótema? Ó, o lado da pirâmide, esse traçozinho que está no meio do lado da pirâmide, é chamado de apótema, que é a altura da lateral da pirâmide, que a gente vai descobrir agora. A apótema, gente, é a altura mais o semiperímetro da pirâmide, que é o lado da pirâmide é 18. Só que você não vai botar 18, você vai botar metade. Então o M é o semiperímetro do lado, a metade do lado. Então vai ficar basicamente assim: relação pitagórica, a ao quadrado, que eu vou descobrir, 12 ao quadrado, 9 ao quadrado. Então a ao quadrado vai ser 12 vezes 12 dá 144, e 9 vezes 9 dá 81. Quando eu somar, vai dar 225. No final você vai colocar a raiz quadrada de 225, que é 15. 15 vezes 15 dá 225. Então a apótema, que é a altura da lateral da pirâmide, é 15. Por que eu tenho que descobrir a apótema, gente? Porque o lado da pirâmide é um triângulo. E como é que calcula a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base é 18 aqui, ó, 18, que é o lado da pirâmide, 18. A altura a gente já descobriu que é 15. Então, para encontrar a área, que é essa parte desse lateral, certo? É 18 vezes 15 dividido por 2. Por isso que eu tive que encontrar a altura lateral, que é chamada de apótema. Então, vamos encontrar a lateral da pirâmide. Lembrando, ó, é um triângulo, então vai ser 18 vezes 15 dividido por 2. A gente está se baseando nesse triângulo aqui, ó, que a gente está fazendo. Então 18 vezes 15 dá 270 dividido por 2, 135. Só que a pirâmide, vamos ver quantos lados ela tem. Ó, é uma pirâmide quadrada, vocês estão vendo na figura aí. Ela tem 4 lados, então eu vou ter que multiplicar por 4. Então vou ter que multiplicar por 4 porque ele tem 4 lados. Então 135 vezes 4. Então a área lateral dela é 540 centímetros quadrados. A área lateral 540. Eu também tenho a área da base. A base da pirâmide, se a gente perceber, voltar para a figura, é um quadrado. Essa parte de baixo, o quadrado do lado 18. Então, imagine que tu tem um quadrado de 18 centímetros. O quadrado é 18 ao quadrado. Significa que é 18 vezes 18. Então, quanto é 18 vezes 18? Então, 144
Desculpa, gente. 18 vezes 18 dá 324 centímetros quadrados. Então aqui dá 324 mais 540. Então a área total dessa figura aqui, que eu vou colocar a resposta aqui em cima, vai ser 864 centímetros quadrados. Então a área total dessa figura que a gente acabou de ver agora, que é essa, é 864 centímetros quadrados. Feito isso, gente, a gente vai calcular agora o volume para finalizar. Ó, o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, vamos voltar aqui para ver quanto é que deu, para a gente não perder tempo. A área da base deu 324. Que a gente acabou de fazer, que é um quadrado, ó, 324. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base deu 324 vezes a altura. A altura, se a gente olhar, voltar para o desenho, a altura é 12. Está no centro da figura. 12 dividido por 3. Então, 324 vezes 12 dá 3.888 dividido por 3. Então, a resposta é 1.296 centímetros cúbicos. Então, a gente termina a correção da primeira parte aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, tentem rever o vídeo, certo? Um momento mais para frente, a gente vai presencialmente trabalhar esse conteúdo para ver se a gente entende melhor. Então, qualquer coisa, assista novamente os vídeos e pode me perguntar pelo Zap.